Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15. Jesus ou Barrabás. De manhã, os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho. Amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você que está dizendo isso. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, e Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Nesse tempo, o homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes, que tinham cometido um assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos bem sabia que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja, porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: O que farei então com Jesus, que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritaram de novo: Crucifique! Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifique! Pilatos queria agradar a multidão, soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado, o verdadeiro rei. Então os soldados levaram Jesus para o pátio, dentro do palácio do governador, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça. Depois começaram a cumprimentá-lo: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prestavam-lhe homenagem. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com próprias roupas dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. O verdadeiro Messias. Passava por aí um homem chamado Simão, sirineu, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o lugar chamado Gogotá, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe o vinho misturando com mirra, mas Jesus não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus, e aí estava uma inscrição, com o motivo da condenação: o rei dos judeus. Crucificaram 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Desse modo, cumpriu-se a escritura que dizia: ele foi incluído entre os fora da lei. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombavam dele, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pôde salvar. O Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Os que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Jesus é Filho de Deus. Ao chegar o meio-dia, até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam aí junto, ouvindo isso, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém, correndo, encheu de vinagre uma esponja e colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber, dizendo: Deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus lançou um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em 2 partes. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: De fato, esse homem era mesmo o Filho de Deus.
Aí estavam também algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor de Josete, Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus desde quando ele estava na Galiléia. Muitas outras mulheres estavam aí, pois tinham ido com Jesus a Jerusalém. Ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante de Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus num túmulo que tinha sido cavado na rocha. Enrolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena, Maria, mãe de Josete, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Sob a dominação romana, o sinédrio podia condenar à morte, mas não podia executar a sentença. Por isso, Jesus é entregue ao governador romano, sob a falsa acusação de ser subversivo político, que pretende retomar o reino judaico. Contra a dominação romana, o processo diante de Pilatos é também uma grande farsa dominada pelos interesses de ambas as autoridades, Jesus ou Barrabás. Pilatos prefere Jesus, porque não vê-o como perigo para a autoridade romana. Além disso, desconhece o alcance do projeto de Jesus. As autoridades dos judeus sabem muito bem que Jesus é mais perigoso para a estrutura interna do país que Barrabás. Zelote, a multidão, fica do lado das suas autoridades, porque depende delas e porque agora estão enfrentando a autoridade estrangeira, pressionando. Pilatos defende seus próprios prestígios e entrega Jesus à multidão. Barrabás torna-se uma peça no jogo de interesse entre as duas autoridades. Jesus não participa da farsa e é condenado. Se ele fosse solto, estaria negando todo o seu projeto. Revestem Jesus com todos os sinais do poder: púrpura, coroa, adoração. Mas somente despojado desse poder, vestiram-no de novo com as suas próprias vestes dele, no sistema definido por esse poder, e o levaram para fora. É que o rei poderá dar a própria vida para salvar o seu povo. Jesus está completamente só. Seu corpo poderoso é reduzido à fraqueza extrema. Contudo, ele até o fim permanece consciente da sua entrega e recusa a bebida entorpecente, a inscrição, com o motivo da sentença. Inaugura na história o tempo da realeza, que não oprime, mas que dá a própria vida. As caçoadas revelam a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o novo templo e o Moisés rei, e o Messias rei, que não age em vista de seus próprios interesses. No ápice do abandono, as situações imediatamente se invertem. A cortina do templo, símbolo de um sistema econômico-político-religioso, se rasga. É a ruptura total entre o projeto de Jesus e a estrutura dos projetos deste mundo. A exclamação do oficial romano marca também outra ruptura. Os pagãos que adoram os poderosos deste mundo começam a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. No momento do aparente fracasso total, o Evangelho de Marcos atinge o seu ponto culminante, desvendando definitivamente a identidade de Jesus. As mulheres que acompanharam Jesus desde a Galiléia já podem voltar, pois o serviço a Jesus vai continuar. Jesus morre e seu corpo é encerrado num túmulo. Aparentemente, a história acabou e o sistema que condenou Jesus pode ficar tranquilo, mas as mulheres estão aí, à espera. Alguma coisa vai acontecer.